Fala galera, beleza? Tranquilidade? Bom, estamos nós aí para mais uma aulinha e nessa semana que vocês estão vendo essa aula, né? Nós só vamos ter aula na quarta-feira, então na quinta não há conteúdo. Então eu desdobrei essa aula de Nordeste em duas aulas e eu vou usar a aula de Sociologia para isso, ok? Mas como? Vou dar Sociologia na Geografia? Ou Geografia na Sociologia? Não, não, não. Né? Eu tirei peguei um recorte aqui dos temas da região Nordeste e eu estou trabalhando com ele a partir de uma perspectiva da sociologia, né? E não de uma perspectiva da geografia. Lógico que sempre uma coisa ou outra a gente vai abordar aí, né? Ela tem relação com a geografia. Só que, né, nós vamos partir dessa análise do conteúdo a partir mais com instrumentos da sociologia, ok? E nós vamos dar um enfoque nessa questão do mito da seca e da região problema, né? Então, isso é algo bem legal que a gente pode fazer trabalhando com a sociologia, ok? Então, só deixei esse slide que é do conteúdo de geografia, principalmente esses dois tópicos iniciais, né? Das 5 regiões do Brasil, a região Nordeste é a segunda do país, ou seja, a segunda região mais populosa. Historicamente, a região ela teve um perfil de imigrante, ou seja, né, pessoas saíram, né, da região Nordeste para outras pessoas, para outras regiões ao longo da história. Isso, né, tem mudado um pouco, né? Houve até infelizmente, né, quando a crise começou a partir de 2014, crise econômica, crise política, crise social, né, ela meio que pôs um termo nesse fenômeno interessante que estava acontecendo, que, né, alguns pesquisadores já tinham percebido que era uma migração de retorno. Pessoas que vieram para o Sudeste voltando para o Nordeste, ou os filhos desses, né, indo para o Nordeste. Infelizmente, a crise pôs um termo nisso. Então, né, aconteceu um fluxo contrário. Uma coisa bastante interessante que nós vamos focar na nossa aula de hoje é a respeito das condições, né, humanas de boa parte da região nordestina. Então, coisas como educação, como saúde, são indispensáveis, para o pleno desenvolvimento das pessoas. Então, como numa situação em que você não dispõe de educação, como numa situação que você não dispõe, né, de saúde, de água tratada, de tratamento de esgoto, de coleta de lixo, como que você vai poder, né, ter um desenvolvimento humano digno, saudável, né? Como que você vai conseguir, né, competir nessa sociedade extremamente, né, competitiva que nós vivemos? Então, a região Nordeste, ela apresenta ainda um dos principais, né, IDHs negativos do país. Então, nessa aula de hoje, né, nós vamos aqui tentar quebrar alguns mitos, quebrar algumas imagens, quebrar alguns estereótipos a respeito da região nordestina. E, né, como eu sempre digo a vocês, essas aulas elas são gravadas, não tem edição. Então, muito porque para mostrar para vocês como é difícil
a nossa empreitada nessas épocas de trabalho em casa, ok? Então, não sou perfeccionista para ficar fazendo edição dos meus vídeos. Vai do jeito que sair, com perfeito ou não, certo? Mas tamo aí. A respeito dos reais problemas do Nordeste. Grandes problemas que permanecem até hoje, quando a gente se debruça para analisar ou política, ou sociedade, né, ou economia, a figura do clientelismo. O que é o clientelismo? Quando pessoas, né, ou trocam votos ou apoio político, né, por conta de alguma coisa, por alguma coisa, né? O assistencialismo, situações de algumas cidades, como nós vamos ver num exemplo aqui, em que uma cidade sem perspectiva, uma cidade pobre, governada por ricos, né? Não há emprego a não ser no aparato público. Então as pessoas têm que sobreviver. E sobrevivem por quê? Por conta do assistencialismo, né? Coronelismo, uma coisa herdada lá do Império, passando pela República Velha, né? Personalismo, a política se faz na persona, nas pessoas. E aí a gente vai usar o exemplo dos calheiros para isso. Parasitismo, corrupção, né? Nós poderíamos colocar aqui ao lado do parasitismo, corrupção. Corrupção do erário público, desvio de verbas, concentração fundiária. A região Nordeste é uma das regiões campeãs do Brasil em concentração fundiária. E, além disso, em terras improdutivas, sendo bastante claro e didático. Significa, então, que pouca gente no Nordeste tem muita terra e dessa terra pouco se produz, enquanto que milhares de pessoas no Nordeste passam por desabastecimento de alimentos. Não tem, né, o mínimo para comer, ok? Quinto ponto, ausência de políticas públicas efetivas, certo? E aí nós vamos no final mostrar um pouco o que vem a ser isso, tá certo? Tocando o nosso barco, colocando em questão então o que vem a ser o mito da seca. Quando a gente trabalha com essa expressão, o mito de alguma coisa, significa que a gente quer mostrar que para alguns o que vem a ser verdade, quando você investiga, de fato ela não é. Então o mito aqui da seca seria uma falsa verdade, ok? O que é o mito da seca? É um pensamento determinista de que o Nordeste, ou boa parte do Nordeste, por ter uma região seca, árida, de solo não muito fértil, jamais vai conseguir se desenvolver, certo? Jamais. Então é uma coisa determinística, não aceita meio termo, é aquilo, pronto e acabou. Só que quando a gente vai investigar alguns fatos, a gente consegue desmontar, né, e desconstruir esse mito da seca. Primeiro ponto para a gente chamar a atenção. Ao longo dos últimos 20, 30 anos, o Nordeste é uma das regiões que tem apresentado, sim, importantes melhoras econômicas e sociais. No geral, tem gerado PIBs muito bons, ou bons PIBs, crescimentos interessantes, certo? Segundo ponto, o que economicamente gerou esse crescimento?
cultura irrigada, né, principalmente na região que a gente chama de Vale do São Francisco, que é uma região que é entre Pernambuco e Bahia. O turismo gera muito emprego, muita riqueza na zona da mata ou em algumas áreas do interior, certo? Terceiro ponto, instalação de infraestrutura. Então, né, a polêmica obra da transposição do São Francisco, ela trouxe pontos positivos e trouxe coisas negativas. Ela foi envolvida em corrupção, mas ela tem possibilitado que água chegue para pessoas que antes não eram contempladas com água. Então, tem o lado positivo e o lado negativo. E a região, sim, ao contrário de que muita gente pensa, apresenta industrialização. Isso fez, então, como eu citei há pouco, né, acontecer uma migração de retorno. Se a gente pudesse fazer um paralelo com outro lugar com características parecidas, né, como Israel. A gente trabalhou Israel há pouco, né? Israel é um país pequeno, boa parte das suas terras tem características muito parecidas com a do Nordeste. A situação, né, hídrica é pior, ok? Não é melhor, ela é pior. E Israel conseguiu desenvolver tecnologias, né, que possibilitaram ao país plantar no deserto, em solos áridos. Estão entendendo? Então, o que falta para o nosso querido Nordeste é boa vontade, é política pública, é investimento. Tanto que uma tecnologia que foi desenvolvida em Israel foi aplicada no Nordeste com sucesso, que é o gotejamento, e depois também aqui em outras áreas do Brasil. Então, o que falta é boa vontade na política. Boa vontade na política não acontece nesse exemplo empírico que eu estou trazendo para vocês. Depois que eu for colocar essa aula no YouTube, eu vou colocar o link dessa notícia para aqueles que quiserem investigar mais a fundo. Essa notícia ela não é muito nova, ela já tem 6 anos, mas eu uso essa notícia para explicar tudo isso que nós estamos apontando de problemas do Nordeste. O título da notícia é A Velha Política Viva em Murici. Família de Renan se perpetua no poder em cidade alagoana. O que essa notícia vai mostrar para a gente? Que Murici, Alagoas, é base dos Calheiros, uma das famílias mais importantes da República Federativa do Brasil. Uma família rica que se perpetua no poder há quase 3 décadas, certo? Então, essa cidade de Murici, ela vai ter um IDH mais ou menos na faixa de 0,600, 0,650. É de um país pobre da África. Ok? Então, a cidade de Murici, né, por incrível que pareça, ela não tem emprego na iniciativa privada quase, certo? Os empregos que existem na cidade são empregos atrelados ao funcionalismo público. Então, né, percebam então que há naquilo que antigamente se falava de hipertrofia do aparelho público. Então, empregos, né, são utilizados como favores políticos. Então, a cidade ela tinha na época 26 mil moradores. E uma cidade em que as pessoas, elas literalmente
viviam por conta do assistencialismo dos calheiros. Então não existia escola precária, centro tecnológico não existia. A cidade havia recebido dinheiro para construir um centro tecnológico, não construiu. A cidade recebeu dinheiro para fazer um matadouro, não fez. Então não há emprego, a escola é precaríssima, certo? A evasão escolar é gigantesca. Então, o que a gente dá para entender aqui é que o poder público local perpetua essa condição, que é a condição, né, intelectual de boa parte do eleitorado. Então, a escola não contribui para formar o cidadão. A escola, né, não vai emancipar as pessoas, muito porque muitos, né, até fogem da escola. Então, é uma situação em que as pessoas vivem, né, sem perspectivas, mas elas sobrevivem por conta do quê? Por conta do assistencialismo da prefeitura. E sendo assim, aqueles que deveriam ser, né, vistos como, né, maus políticos, como maus homens públicos, eles são vistos como pessoas boas, como benfeitores. Por quê? Porque há doação de alimentos, há doação, né, de roupas, né? Aí também entra a questão de assistencialismo por parte do governo federal. Então as pessoas sobrevivem dentro daquela vida bem limitada, né? Meio que resignando-se por conta das condições, né, desse lugar nordestino. Então há uma resignação para com a situação de vida. Então a vida que segue, né, e aceita-se os calheiros como verdadeiros, né, salvadores da pátria, como verdadeiros homens bons, e assim sendo, eles se perpetuam no poder, né? Então, falta aqui, né, muita vontade política de romper com esse estado de coisas, né? E aí nós vamos tentar ver de que forma isso poderia ser feito mais para frente, né? Aqui, ó, na notícia eu destaco algumas coisas, né? Por exemplo, desde 96, Muricy recebe 40 milhões do governo federal por meio de convênio, só que nada é construído. No papel, Muricy ganha merenda de qualidade, unidades de telecentro, matadores, mas nada funciona, nada existe, né? Aqui coloca com 30% de analfabetos, há desperdício de recursos públicos. A cidade recebeu verbas federais para a construção de telecentros, eles foram erguidos e depois fechados, né? Então, né, não há políticas públicas efetivas para tentar romper com essa situação de dificuldades das pessoas. Só que olha que interessante. Quando houve o revezamento da tocha olímpica, ela passou por Muricy, que foi o menor IDH do revezamento da tocha olímpica. O que significa isso? Muricy Ramalho, Muricy é a cidade, né? O Renan Calheiros usou errata e a errata fica, né? Então o Muricy, né, que seria a base política dos calheiros, né? Muricy, ela recebeu a tocha olímpica por quê? Porque Renan Calheiros usou da sua influência política para colocar a cidade alagoana no trajeto. Então a gente pode pensar assim, então por que o Renan Calheiros não usa, né, a sua influência
para trazer melhorias infraestruturais para a cidade de Murici? Ou, né, por que que ele então não é racional, né, em ele, o seu filho, que é o seu, né, o seu sucessor aí, pessoas da sua família que comandam a política da cidade, por que não, né, porque não são responsáveis e colocam aí, né, políticas públicas efetivas para tentar superar essas dificuldades de Murici? São questões importantes. Eis aqui um print de uma notícia da Folha, né? Visão do resto do país sobre o Nordeste é negativa e falsa. Então, a pesquisadora que foi entrevistada pela Folha, ela diz que a gente tem que parar de olhar para o Nordeste como essa região que jamais vai dar certo, ou como uma região de pessoas indolentes, ou mais popularmente dizendo, né, vagabundas, pessoas que se deixam levar por políticas assistencialistas. Então, nós temos que quebrar, né, esse mito, né, quebrar essa visão negativa de que do Nordeste nada funciona. Então, caminhando para a conclusão, né, um ponto importante aqui da nossa aula. Quais seriam as políticas públicas essenciais para a evolução nordestina? Primeiramente, né, um investimento em saneamento básico completo, para trazer dignidade para as pessoas, para evitar com que certas doenças, né, doenças oriundas, né, de água suja, de água poluída, né, evitar com que elas possam trazer, né, moléstias, infecções. Segundo ponto, infraestrutura, né, investimento em estradas, ferrovias, pavimentação, comunicação, energia. Terceiro ponto, educação básica e universitária. Quarto ponto, qualificação técnica. Então, se, né, pessoas tivessem certas profissões, né, poderia incrementar a mão de obra da cidade. São certas profissões que são necessárias: pintor, eletricista, pedreiro, marceneiro, certo? Não é, a educação ela não deve ser apenas visando, né, o academicismo universitário. Valorização do artesanato local, né? Valorizar que essas pessoas, o turismo tá muito forte na região nordestina. Então, quanto mais, né, cidades sejam integradas na rota com infraestrutura, as pessoas possam vender seu artesanato e aí girar o mundo, assim como acontece no caso do Peru. Reforma agrária e apoio à agricultura familiar, né? Imagine se mais pessoas tivessem acesso à terra, pudessem produzir mais alimentos, né? Além do seu alimento, contribuir com o alimento para o mercado local. Então isso seria importante. E, sobretudo, né, o último ponto, revitalização do São Francisco, margens e os seus afluentes. Esse tema a gente vai trabalhar, né, em outra aula, ok? Terminando nossa aula, uma questão, né? Você sabia que o Nordeste brasileiro é uma das regiões que apresenta o maior índice de assassinatos e violência no país? Então, muito por conta do quê? Muito por conta dessa desigualdade, muito por conta dessa falta de perspectiva, né? Dessa posição frouxa do poder público para com segmentos, né, consideráveis da sociedade. Então, né, o Nordeste pede urgentemente políticas públicas para que ele possa, né, sozinho caminhar com suas pernas e quebrar essa imagem aí de região problema ou região que nunca vai dar certo. Ok? Então, peço desculpas por algumas falhas ao longo da aula, mas é aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo e a gente
comete falhas, acertos, etc e tal. Valeu, abração para vocês e obrigado.